Deixa a motoca passar. Isso vai acontecer. Não, Pode mas ele dá acontecer. uma câmera que as motos falam assim, gente, estamos gravando. Nós Vamos estamos lá, aqui. vamos lá. Bem-vindos ao Drama Dorama! E o meu primeiro aviso sobre esse vídeo é o seguinte, ele vai ficar longo, tá? Não adianta chorar, ele vai ficar longo. Então você vai assistir ele tipo podcast, né? Você vai deixar ele rolando aí, vai fazer suas coisas, porque assim, não adianta reclamar que tá longo, eu já tô avisando que tá longo. Não é mesmo? Tô uma convidada aqui hoje. Se apresenta, por favor. Bom, primeiro quero agradecer, né? A gente já tá tentando marcar isso há um tempão. Eu tive que voar pra São Paulo pra conseguir um tempo na agenda dela. Eu sou a Tati Maforte, eu gravo podcast sobre anime, mangá, cultura pop japonesa, mas também, né, tô com um pezinho nesse mundo do dorama, temos uma história compartilhada. Sim. Tatiana é minha amiga desde que eu tenho 12 anos de idade. Tatiana acompanhou o pior do momento da pessoa, aquelas fotos que a gente tem na infância feia. Tatiana está comigo, né? A gente se compartilhou, né? Sim, exatamente. E aí, Tatiana foi uma amiga minha junto com a Roberta, que é uma outra amiga nossa, que sempre gostou de cultura asiática em geral, mas eu nunca me liguei nisso, sempre tivemos nossas diferenças. É que você era do RBD. Sí, yo soy mexicana, como lo saben muy bien, y yo hablo español, y bueno, no me gustaban los dramas asiáticos. E aí, quando vim a São Paulo, inclusive, em 2017, fiquei na casa da Tati, e aí ela falou assim, cara, você não quer dar uma chance? Eu falei, Tati, já vi um, mas ele é muito ruim, eles gritam muito, isso e aquilo, eu não gosto. Ela falou assim, dá uma chance pra esse aqui. Se esse aqui for bom, você assiste outro. Senão, tudo bem na sua praia. E aí você falou pra mim, assiste qual? Descendants of the Sun. Oh yeah, you are my everything. Oh, Sarangueyo, como eu. É maravilhosa aquela série, muito boa. Aquele dorama, muito bom. E aí eu falei, Tati, O que é isso? E eu Passou mandava- uma semana, ela me tirava foto assim, agora estou vendo outro. Ela tem mais algum para me recomendar? Roberta! E aí ela me mandou ver Oh My Venus também, Sim. que foi maravilhoso. E aí eu fui descobrindo sozinha. Depois assisti Romantic Dr. Kim. E aí eu fui entrando nesse mundo, assim. E Fiquei todos do apaixonada. Leminho por causa da sua mãe. E sim, minha mãe é apaixonada por ele. Podia ser o genro dela, mas não tinha chance, Poxa né? Eu, como vida. toda boa dorameira, fui à Coreia. E aí cheguei lá achando que eu ia encontrar ele, sabe? Servindo no exército, ele ia me dar um beijo, falar bem-vindo à Coreia. Chosun! Você é médica, podemos reencenar, né? Descendants of the Sun. Mas não deu certo, né? E aí, Tati me botou nesse mundo, depois seguiu pelo caminho dela do Japão. A Tati é uma referência para as pessoas otakus, assim, ela conhece muito, mas ela conhece muito, faz streaming de jogos, enfim. A Tati é uma pessoa que quem gosta de coisas japonesas conhece. E aí, a gente marcou aqui, eu vim visitá-la pra fazer nada, ficar andando pro São Paulo e ocupar a casa dela, né? E a gente resolveu gravar pra falar sobre um assunto sério. É o seguinte, eu preciso que você dê um like nesse vídeo. E que você se inscreva no canal. Sim, nós estamos o quê, Tati? Na luta pra poder fazer as pessoas descobrirem os dramas. E aí a gente precisa que você dê um like e se inscreva. Por favor, pede. Por gentileza, se vocês vieram aqui por causa do Otaminas ou do Anime Crazes, se inscrevam no canal da Bárbara, ela fala sobre tudo mais um pouco e vocês provavelmente gostam também de dorama ou K-dramas, então assim, por favor, E né? assistam, pode deixar rolando, não precisa ouvir minha voz, deixa rolando aí, tá bom? E qual foi o assunto que nos trouxe aqui? Tatiana que deu a sugestão desse vídeo, por favor, fale pra nós. Eu tava conversando com ela depois que eu assisti Itaewon Class, que assim, eu comecei a assistir drama, assim, naquela época de ouro, tipo Boys Over Flowers, sabe? E parei de assistir durante um tempo e voltei a assistir esse ano. E aí ela foi me indicando as coisas e eu notei que a gente tinha uma diferença. Então, assim, como os dramas agora, muitos são, tipo, encomendados pra Netflix e tudo mais, a gente tá vendo, tipo, assuntos diferentes, mais representatividade, mais mulheres no poder, menos relacionamentos tóxicos. E aí eu falei pra Bárbara, cara, vamos comentar sobre esse antes e depois, né? Porque a gente tá acompanhando, tipo, eras diferentes pra gente perceber o que mudou e que mudou pra melhor, né? Isso, exatamente. Eu quando cheguei nos doramas, eu cheguei em 2017. Eu já cheguei numa época em que as coisas estavam já mudando. Em transição, É, né? porque tanto é que o primeiro drama que eu gostei foi Descendentes do Sol. E ele é uma mulher protagonista, médica, que é considerada pelo protagonista como uma parceira, né? Ele Sim. fala isso, ela é minha parceira de guerra, de combate.
Então, é uma mudança que a gente vê aí. Mas realmente, se a gente vai pra trás, início dos anos 2000, a gente tem muitos dramas que tem relacionamentos tóxicos. A gente tava até conversando que a maioria desses dramas, eles são baseados em mangás, Sim, né? sim. Eles vêm da cultura japonesa. O próprio Boys Over Flowers, né, tipo, ele é inspirado no Hana Yori Dango, né? Então, assim, que era um mangá que virou anime japonês, e aí ele foi repassado pra várias culturas, japonês, tailandês, chinesa, fez né? muito sucesso na China. E eu acho que uma reflexão boa que a gente pode fazer é por que a fórmula desse mangá fez sucesso na Ásia inteira? Porque a gente tá falando de Boys Over Flowers e Itazura na Kiss, que depois na Coreia foi Playful Kiss. E eles fizeram versões chinesas, taiwanesas, tailandesas, coreana. Por que tá falando plural? Tailandesas. Chinesas realmente foi 2. Do Boys Over Flowers foram 2 versões. Mas Uma até mais recente, né? Que foi o Jardim. isso, que foi Jardim comprada Meteoros. pela Netflix, Meteor Garden. Mas ele tem uma outra versão, tipo, de 20 anos atrás. Tailandesa, chinesa, assim, Filipinas. Filipinas, Descendentes do Sol. Pra quem não sabe, a Filipinas tem novelas, né, que são feitas lá. E aí, Descendentes do Sol, recentemente foi que fez mais sucesso. Foi até comprada pela Netflix agora, pra passar. Mas, assim, por que essas obras fazem tanto sucesso na Ásia como um todo? O que é que tá por trás disso? Olha, eu não sei, assim, se a gente pode dizer fazem ou faziam. Porque Eu acho que faz. O Meteor Garden fez muito sucesso. isso foi uma coisa que eu achei curiosa, porque assim, eu não sei como foi a receptividade, assim, das pessoas que eu conheci aqui no Brasil que assistiram esse drama, eles ficaram assim, gente, isso é meio problemático. Mas por que isso? Porque quem tá assistindo hoje já é uma geração muito mais antenada sobre machismo, misoginia, preconceito, tudo isso. Então, assim, não fez tanto sucesso aqui, mas a gente tem que parar pra pensar que a Ásia continua com a mesma cabeça. É verdade. Né? E assim, interessante que no Meteor Garden, eles parece que é mais uma faculdade do que uma escola, né? Isso. Teve meio que uma mudança, assim. Olha, eu parando pra pensar, assim, eu sinceramente, é porque eu não consigo entender como que continuou fazendo sucesso, assim. Tem umas coisas que dá pra... Tem essa clássica fórmula a menina que vem de origem humilde e o cara é super rico. Isso. Aí, assim, no Meteor Garden o cara é de família rica, mas assim, essa fórmula vai, tipo, o cara, ele é médico, o cara, ele é CEO, o Ele cara, é policial. Ele é sempre uma casta maior que a mulher, é né? imperador. Temos os dramas de época também, que eles são pessoas sempre acima das mulheres, digamos Nobres. assim. E aí a mulher se apaixona por ele e ele é arrogante, ele é duro, ele é malvado. Joga, dá um tapa na marmita dela. Isso, exatamente. E aí nunca dá atenção pra ela. E aí a mulher vai dando amor pra ele. E em algum momento ela é recompensada com o amor dele. Sim. E aí é como se ela fosse a escolhida, é a síndrome do príncipe encantado, né? Entre todas, ela foi a escolhida por ele para ser amada. E aí o drama acaba muito feliz, porque, né? Ela cura ele, Isso. né? Aí ele começa a ser amoroso, né? Isso. Muda o jeito. Isso. Ou eles funcionam naquela dinâmica que, tipo, o Boys Over Flowers funcionou um pouco assim, né? Com a Jandy e o Gu Jumpyo, né? Naquela época, que é tipo assim, amor e ódio, né? Isso. Eles vão se bicando e tipo, você é ridículo, não gosto de você, não sei o quê. Só que ele vai implicando com ela de propósito Uma coisa pra bem chamar infantil, atenção, né? Muito. E aí depois você pode ver que ele cai de 4 por ela e aí vira o grande cachorrinho dela. É uma coisa assim, meio morde a sopra, que eu particularmente acho muito estranho. Eu não gosto de Boys Over Flowers e vou falar pra vocês. É o drama preferido da minha mãe. A minha mãe já assistiu assim, Mas é 70 por causa ele vezes. Mas ela adora a síndrome do príncipe encantado, sabe? De ser escolhida, ela gosta muito. E eu nunca assisti inteiro. Eu vi cenas que ela vê, mas eu nunca consegui assistir inteiro. Sim. Porque, assim, me incomoda muito. E outro drama que ela gosta bastante também, que eu não consigo, é o Itazura na Kiss. E eu vou dizer pra você, eu assisti a versão taiwanesa, a versão coreana e a versão japonesa. E eu acho que a versão que ela é mais maltratada é a versão japonesa. Sim, e a minha gata tá me ama. Não tem Amada, problema, a gente não quer saber a sua opinião sobre o Itazura na Kiss, tá bom?
a versão japonesa, ela é muito Sim, maltratada. E pra mim, assim, é a mais tóxica que existe. Na versão taiwanesa, até no final da segunda temporada, é a versão que eu assisti que eu fiquei mais tranquila de achar que ela era amada. Porque, pra quem não assistiu a versão taiwanesa, ela foge no final, ela fica doente e ela vai ficar cega. Nossa. E aí, pois é. E aí ela foge porque ela não quer preocupar ninguém, não quer ser um peso pra ninguém. E ele procura ela feito maluco. E aí ele diz que não importa a situação dela, ele ama ela e ele sem ela não é ninguém, blá blá blá. Então é a versão que eu acho que ele mais demonstra preocupação e carinho de um jeito saudável, entende? Em todas as outras eu nunca vi a protagonista ser recompensada pelo carinho que ela sente. Na japonesa, na segunda temporada, ela vira enfermeira por causa dele. Não, a vida inteira dela gira em torno dele. Exatamente. E isso é muito, muito louco. Sim, e eu acho que essa mudança de paradigma do que a gente começou a assistir pro que a gente tem hoje, muitos dos dramas eram baseados, sim, em mangás, né? Isso. Eram baseados ou em mangás ou em dramas, que eram baseados em mangás ou animes japoneses. Então, existe sim, tipo, a gente percebe uma e isso a gente fala muito no podcast que eu gravo, o Otaminas, a gente fala dessa romantização do abuso, os relacionamentos são tóxicos, é bem mais machista. Então, assim, a gente tinha essa tendência, né, de se basear nesses mangás. E aí, hoje em dia, a gente quase não tem muito drama que é baseado em mangá. Ou o drama, ele é original pra um canal ou pra uma Netflix da vida, ou ele é baseado num manhwa, que seria um mangá coreano, ou ele agora um webtoon. E o webtoon é o que mais tem, né? Então, assim, é uma coisa que, primeiro, eles estão sendo influenciados pela própria cultura, né? Eu lembro que um dos primeiros, assim, teve o Teasing the Trap, que foi baseado em webtoon, e teve o W. Isso, né? isso lá em era 2016. Teasing the Trap, se eu não me engano, é de 2014 e o W é de 2016. E foi lá, assim, o início de tudo. Mas eu acho que uma coisa, assim, pra gente, antes da gente falar da grande mudança, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, a gente tá consumindo um conteúdo que é feito para os asiáticos. Sim. Né? Quando a gente chega, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar a cultura. É uma comunicação que é feita para o asiático, para o japonês, para o coreano, para o chinês. Sim. Nós somos as pessoas de fora que estamos consumindo a cultura deles. Então a mesma coisa, se eles virem assistir as nossas novelas, eles vão falar, tem muito beijo, tem muita putaria, tem muito muito assalto. Ipanema, muito exatamente. Eu não gosto disso, porque enfim, eu acho que mas tem uma diferença entre o que é cultural e o que é desrespeitoso. É importante a gente separar isso. Por exemplo, eu não gosto que eles andam descalços em casa, mas é cultural que eles não usem sapato. Eu não gosto que eles só falam de religiões tipo budistas ou sintoístas. É cultural que lá essa seja a religião, mas não pode ser cultural que uma mulher tenha que se humilhar pra conseguir o amor do cara. Sim. Né? É importante a gente separar isso. É óbvio que é uma cultura muito mais machista, né? E eles estão se comunicando com pessoas que pra eles tá tudo bem. Né? Tá tudo bem no Japão você passar um Itazura na Kiss, porque entre a sociedade é romantizado esse tipo de relacionamento. Então, assim, tudo bem que isso é cultural pra eles, mas a gente não pode deixar que isso seja normalizado pra gente. E aí, quando a gente assistir, romantizar isso. Sim. E aí falar assim, que lindo, que maravilhoso, é assim que tem que ser. Porque aí a gente começa a construir e consumir esse tipo de pensamento de que os homens japoneses todos são assim. De que os homens coreanos todos vão tratar igual a gente, igual eles tratam as atrizes, igual eles tratam os personagens. Isso é muito importante. Tem muita menina muito nova, né, menor de idade, entrando nesse mundo e aí vê os relacionamentos e acha incrível e romantiza. Assim como tem muita menina que começa a ler mangá e assistir anime e tudo mais, né? Então, assim, é bom a gente separar, né, também. Mas eu acredito que, assim, o que a gente via antigamente, a gente tem visto menos hoje, né? Isso, que aí era o ponto que a gente ia chegar, na mudança que teve, que a gente acha que foi a partir dali de 2016, quando você começa a fazer os webtoons. E quem é que escreve os webtoons? São, como é que fala, desenhistas? São desenhistas que são artistas mais livres, que têm um pensamento mais pra frente, que constroem histórias do zero, que vem mais da cabeça. originais, Exatamente. sobre assuntos que não são, porque a gente tinha aquela fórmula do tipo, era a escola, né? Era muito escolar, romance escolar, né?
Às vezes tinha alguma coisa sobre faculdade, mas não tinha tanta coisa assim sobre independência da mulher no mercado. Os dramas familiares que passam nos finais de semana e os dramas manhã, diários, eles não lidavam com assuntos como traição, divórcio. E isso a gente vê muito hoje. O último drama de final de semana que passou que fez sucesso foi literalmente Once Again. casos de família, né? Exatamente. Once Again fala sobre casais divorciados e as pessoas recomeçando. Então, tipo assim, é uma coisa que as famílias não discutiam Que é também. super tabu, né? Porque Isso. assim, eu não sei como é que é na Coreia, mas no Japão, tipo, muitos casais, tipo, não se gostam mais, mas continuam juntos, porque é meio que escandaloso você, principalmente pra mulher, tipo, é muito raro a mulher conseguir casar de novo. Então, assim, é vergonhoso que ela não conseguiu segurar o marido, ela tinha que ficar junto pelo bem dos filhos. Então, assim, é super tabu, né? Não, na Coreia também. Antigamente era mais. Mas hoje eu acho que com o fato de que os artistas famosos estão se separam em separando, isso se transforma menos tabu na televisão. Mas, por exemplo, existe o Sunjoon e o Sunmin, que são um ex-jogador de basquete, e o Sunmin é um ex-cantor, que eles fazem muitos programas de variedade na Coreia do Sul. E aí eles são divorciados. E as pessoas zoam muito eles por serem divorciados, sabe? Tipo, você não conseguiu segurar o casamento. Ou, não vamos falar de casamento porque os dois estão aqui. Existe muita essa zoação de que, tipo assim, o seu casamento não deu certo. Falhou, né? Isso, existe uma falha ali. Mas, por eles estarem na TV, as pessoas estão conseguindo normalizar o tipo de conversa sobre esse assunto, Sim. entendeu? Então, a taxa de divórcio é maior hoje em dia do que era antigamente. Outra coisa também que, tipo, as pessoas estão falando mais, assim, sobre assuntos que... Por exemplo, a gente tá falando daquele drama sobre maternidade. Sim, o né? Birth Care Center. Que, assim, antes a gente falava sobre coisas que são interessantes pra... Assim, no Japão, eles mostram muitos dramas escolares, porque pra eles é tipo a flor da sua idade, é o momento mais feliz da sua vida, é a primavera da sua vida. Então, os animes, né, os mangás e os dramas que são baseados nessas obras são muito escolares, né? E a gente tinha essa tendência também, tipo, na Coreia. E aí começou a mudar e a gente foi vendo, tipo, dramas sobre outros assuntos. Isso. Né? Então, assim, tem esse da maternidade, teve aquele Terriers With Me, não é? Isso, e Stories Behind Me. Terriers Behind Que Me. é um drama que a protagonista tem 2 filhos gêmeos, ela fica viúva e aí ela precisa se virar sozinha. Procurar emprego de novo, voltar pro mercado. Exatamente. Trabalho. E aí lidar com o preconceito que tem. Nesse Birth Care Center, é um drama que está passando agora, é uma mulher de 40 anos que teve o filho dela e ela é mais velha do centro que cuida de mulheres que acabaram de ter bebê, e ela trabalhou até o último dia da gravidez dela, e ela não quer largar a carreira pra ter o bebê. Então, assim, como é que a mulher lida com a culpa disso? Mas eu acho que é fantástico que esse assunto esteja sendo discutido. E o drama fez questão de, por ser um assunto tão polêmico, ele ser muito engraçado. E ser um drama que se zoa, sabe? Zoa as situações, ele leva elas ao extremo. Mas, assim, é importante que esse assunto esteja no horário nobre sendo discutido. E pra pessoa refletir, né, Exatamente. sobre, tipo, e ter um pouco de empatia, né, tipo, pô, é um tabu você ser mãe mais velha, né, no Japão, tipo assim, você já tá com 25 anos, você não foi mãe, Tem alguma eles já coisa errada. começam a, tipo, cara, essa mulher é infértil, essa mulher, o marido dela tem um amante, Por que entendeu? ela não foi escolhida? Ela não casou aos 25? Por que ela não foi escolhida? Tá o Tá problema virando, dela. eles chamam de, como é que é birthday cake, esqueci o nome, é um apelido que eles dão no Japão, que é, tipo, eu vi isso. que é tipo assim, o bolo que fica de lado, é como se Isso. fosse aqui, vai ficar pra titia. Sim, e também é uma coisa que uma reflexão que eu vi, que é o seguinte: por que nesse tipo de cultura a mulher que não casou, ela é errada, e o homem que não casou, ele é muito bom pra casar? Ele é bom vivan, né? Ele, Não, tipo assim, nossa, não, ele é perfeito, gente. Como que ele ainda não casou, sabe? Não, não é porque ele tem dinheiro, É o tudo mais. Ele é herdeiro. exigente, ele não vai casar com qualquer uma. E aí, a mulher que não casou, ela é tipo assim, tem uma coisa Sobrou. errada com ela. Exatamente, sobrou. Então, assim, eu acho que os dramas, eles refletem muito essas situações em que a gente vive e que a gente antigamente considerava correto. A gente também não pode deixar de lado que tem muitas novelas brasileiras que romantizaram esse tipo de situação, sabe? A gente não tá dizendo que é um problema dos asiáticos, Não, porque cada cultura tem as suas questões. Exato, é porque aqui é um canal pra falar sobre dramas coreanos e japoneses e chineses. Mas existem sim também na nossa cultura representações de relações que não deveriam ser vividas. Sim, com certeza. E assim, essas novelas, né, elas acabam exportando a cultura do país. Isso. Então hoje em dia a gente vê uma mudança muito grande também em relação à Coreia, porque
quando a Netflix ela encomenda um drama, eles estão vendendo o lifestyle coreano. Isso. Né? Principalmente porque depois que K-pop, BTS, Isso, né, é foi a onda virando... Hallyu. A onda Hallyu, SBS, MBC, KBS, TVN, todos eles criaram um tipo de padrão de como Sim. você vende a Coreia. Então, você vai ver uma Coreia no outono muito colorida, uma Coreia na primavera com flores de cerejeira. Sim. Você vai ver Jeju no verão com aquele mar lindíssimo, tipo carimbenho. Você vai vender o que é bonito da Coreia. Sim. Você vai vender uma relação de amor que vai dar certo no final. Você vai vender um opá que trata bem a mulher que fica com ele. Um cara rico. Você vai vender o que as pessoas querem Uma comprar. vida cosmopolita. Isso, exatamente. Então, assim, essas emissoras entenderam na onda Hallyu que era isso que as pessoas queriam Sim. comprar. O estilo de vida coreana. Eu não posso estar na Coreia, mas o drama vai fazer com que eu me sinta lá dentro. E aí, quando a Netflix veio, a ideia da Netflix era pegar as melhores histórias que poderiam ser contadas pelos canais Sim. e histórias que não poderiam ser contadas pelos canais. Então, o que eles fazem? Os dramas originais Netflix são exibidos pela SBS, TVN e tudo mais, porque eles têm contratos. E os dramas exclusivos Netflix são dramas que não passariam na TV coreana. E aí eles querem exportar ainda mais a criatividade coreana de coisas que não iriam pra TV. Então, Sim. extracurricular, a enfermeira exorcista, que são dramas que você não vai ver. Por quê? E muito importante, por quê? Porque a Coreia não consome algo que é muito diferente. Algo que fala mal da própria sociedade e algo que é extremamente criativo, na TV eles não vão consumir. Porque tá fora do modelo que foi você não vai mexer no time que tá, né, Isso. ganhando. Então, assim, é bem diferente. E aí, essa história de, tipo, vender o estilo de vida, eu percebi muito no Itaewon Class, que ele vende muito esse estilo cosmopolita e tudo mais. Mas, assim, eu já vi uma novela, né, um drama muito mais globalizado. Sim. E eles falam de assuntos que eu fiquei assim, nossa, cara, como mudou, né? Então, assim, tem uma personagem que é uma mulher trans, tem aquele outro protagonista que é um homem negro e ele tá em ênfase, ele não tá ali pra pagar de gringo ou pra qualquer coisa do gênero, ele tá ali como um personagem que tem importância, tem tempo de tela, tanto quanto os outros atores que são coreanos. E eles fala coreano. Não é um personagem do exterior que fala inglês. Sim, né? como a gente viu no Gogo Waikiki. Ou então The Key to Heart, Sim. que as pessoas que não eram coreanas só falavam inglês, elas não falavam coreano. Sim. Então é uma pessoa que tá inserida na sociedade. Mas quem escreveu Itaewon Class foi um desenhista de webtoon. Então foi o que a gente falou. É uma pessoa, um artista com a mente muito mais livre e que vai trazer uma história muito mais original e que espelhe melhor a sociedade coreana. E que traz assuntos que são reflexivos. A gente tava conversando antes sobre um outro que é baseado em webtoon também, que foi o My ID is Gangnam Beauty. Isso. E eles falam muito sobre essa questão cultural da Coreia de você fazer muita cirurgia plástica. E aí a menina fala que assim, né, ela queria fazer cirurgia plástica, ela não tava dentro do padrão de beleza, ela fez, ficou tipo gata, mas ela ainda tem os mesmos problemas psicológicos de aceitação, sociais, e aí é aquilo, né, se você não tá dentro do padrão de beleza, você é criticado, mas se fica na cara que você é bonito demais e você fez muita cirurgia, eles também te criticam, então eles colocam tudo isso em reflexão no drama. E quem lida, eu acho que uma outra coisa que fica de reflexão é quem lida com o peso da sua mudança. Porque, por exemplo, a sociedade exige que você seja lindo. Quando você é linda, quem é que vai lidar com os problemas que surgiram em você? Sim. É você. Então, assim, você muda pelos outros e é você quem no final tem que carregar o peso dessa mudança. Então, eu acho que realmente os dramas baseados em webtoons são dramas mais novos que fazem a gente repensar muita coisa. A gente tem autores esse ano, acho que 2020 foi um ano em que os autores se preocuparam em espelhar coisas que estão em voga na sociedade. Então, Pousando no Amor, a protagonista é rica, é independente, de sucesso e ela não tem medo de nada. Hospital Playlist, uma médica que é neurocirurgiã e esse é um cargo geralmente dado só pra homens, porque é muito machista e o cara é muito superior, tem que ser muito inteligente. Até aquele King Eternal. Isso, The Eternal King. Então, ela é a policial, ela é a delegada. Isso, e ela é super girl power, né? Exatamente, ela que resolve as coisas, ela segura a arma, ela não tem problema. A gente tem Tudo Bem Não Ser Normal, que tudo bem, tratava de uma personagem que tinha problemas psicológicos, mas era uma personagem que ia atrás do que queria, que ela falava o que ela pensava, ela não tinha medo de ninguém. Então eu acho que 2020 foi um ano em que os autores se preocuparam em falar de assuntos importantes e principalmente, eu também vi muitos assuntos falando sobre problemas psicológicos. Sim. Então a gente teve Flor do Mal, em que o nosso protagonista, ele tinha problemas de personalidade porque ele não tinha conseguido lidar com os problemas da infância.
infância, Tudo Bem Não Ser Normal. A gente teve também Fix You, que é um drama sobre um psicanalista tratando uma atriz com problemas de personalidade. Ou seja, a gente falou muito sobre assuntos que são importantes para a sociedade. Sim. 2020 eu acho que foi, de tudo que a gente vinha vendo, né, desde 2016, essa mudança cultural, eu acho que 2020 foi um marco, de tipo assim, daqui pra cá a Coreia quer conversar com as pessoas falando sobre assuntos que são importantes pra toda a sociedade, não só a sociedade coreana. Sim, e o que eu achei interessante, principalmente do Pousando no Amor, porque assim, a gente falou sobre você exportar o estilo de vida, né, pra fora. Mas assim como, né, a música coreana, o K-pop principalmente, eles também estão usando da cultura pop do próprio país pra serem mais diplomatas, principalmente com a Coreia do Norte. Então assim, essa história do Pousando no Amor, eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que isso foi feito pra fazer a Coreia do Sul parecer ser muito modernosa e superior e não sei o quê? E eu vi o review de uma moça no YouTube que ela era da Coreia do Norte e ela falando que assim, que foi verídico, que foi respeitoso e que foi bem, eu também bem avaliado. Eu vi uma menina da Coreia do Norte também falando que lá na Coreia do Norte, assim como é representado pelo soldado que assiste dramas escondidos, as pessoas assistem dramas. Sim. E ela falou que o povo norte-coreano ia se sentir muito representado quando assistisse aquela novela. As pessoas iam falar sobre isso, as famílias iam comentar sobre esse drama. Porque ela mesma se sentia na Coreia do Norte toda vez que ela entrava dentro do set de filmagem. Então eu acho que foi sim uma coisa importante pra... Assim, existem muitas pessoas ainda na Coreia do Sul que viveram a guerra. Existem muitas pessoas na Coreia do Norte que viveram na Coreia do Sul, né? No período ali de divisão do país. Então, por que as pessoas falam tanto em tentar reunir o país e não simplesmente virarem dois países diferentes? É porque ainda existe história ali. Muitas famílias separadas e tudo mais. Então, separar o país, decidir que realmente são dois países diferentes, que não precisa reunir, é muito duro pra eles porque lida com a própria história de pessoas ainda vivas. E aí, um drama que faz a ponte e que respeita, que não ridiculariza a Coreia do Norte, é importante, sabe? Ele vem trazer assim, e muito legal, o presidente do país e a primeira-dama assistiram Pousando no Amor. Que legal! E aí ela falava que, a primeira-dama falava que ela precisava assistir por questões diplomáticas. Mas aí quando ela conheceu os atores, ela perguntou do Hyun Bin. Por questões diplomáticas. Essas questões. E aí quando conheceu o elenco, ela perguntou do Hyun Bin. E o presidente falou, ela só assiste por causa do Hyun Bin. Então assim, eu acho que é legal. Foi um drama que trouxe questionamentos pra sociedade coreana e veio nessa leva de marco. A partir de agora, a gente fala de assuntos sérios, de uma maneira seja engraçada, seja reflexiva, mas a gente vai conversar com todas as sociedades. Sim, e eu acho assim, pra gente fechar isso é importante porque a gente começa a perceber, se algum dia alguém chegar pra você e falar assim, ai, nossa, mas você tá vendo novela coreana, novela japonesa, enfim, você tem um ótimo argumento pra falar assim, cara, o entretenimento é uma forma de fazer a sociedade refletir sobre assuntos que estão mudando entre gerações, ele aproxima nações, aproxima pessoas, sabe? Então assim, eu acho que tudo isso, é muito bonito. Ensina, você aprende culturas diferentes, sabe? O que eu aprendi sobre a Ásia com doramas, assim, é algo que ninguém me tira, sabe? Não é só uma paixão de assistir novelas, assim. Eu cresci culturalmente. Isso é muito importante. Te tira da sua zona de conforto e te permite conhecer outras culturas e principalmente ser menos preconceituoso. Exatamente. Que bom que as coisas mudaram, né? E estão mudando. Sim. Ai, fiquei feliz de gravar um vídeo com você. Quem diria, amiga? Quem diria que eu te apresentaria doramas, você criaria um canal sobre doramas e agora você me ensina sobre doramas. Ai, amiga, eu não diria. Eu não diria, eu tô muito feliz. Também. Eu acho que foi uma reflexão super legal, né? Esse é um vídeo para as pessoas assistirem, tipo podcast, não deixar rolando. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais longo, né, do que a gente esperava, mas era muita coisa pra falar. Exatamente, mas eu achei super interessante. E a gente não tem nenhuma grande conclusão, né? São reflexões pra gente trazer e a gente discutir. Então fala aqui nos comentários o que você pensa. Diz assim, eu acho que vocês estão certos, eu acho que vocês estão erradas. O caminho é esse. Eu lembrei do Dama Tal quando você falou disso. Exatamente, assim, vamos deixar aqui nos comentários
comentários, começar a discussão entre a gente de tipo, o que você acha que mudou e o que você acha que precisa mudar ainda. Sim, É importante. porque né, nem tudo é perfeito, a gente pode sempre evoluir, né? Exatamente, exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, gente, espero que vocês tenham gostado bastante. E aí, aqui a gente só tem uma regra. Eu te vejo na próxima ou na anterior. É você quem decide a ordem. Anhão! Ficou quanto tempo? Meia hora.